E aí, que tal aprendermos um pouco mais sobre Tomé através do estudo Personagens ao redor da cruz? Eu sou o pastor Juliano e seja muito bem-vindo ao Pão em Casa. Hoje então nós vamos aprender sobre Tomé, esse discípulo que ficou tão conhecido por sua incredulidade, mas quero te convidar também a aprender algo mais, uma nova perspectiva sobre a vida deste apóstolo de Cristo Jesus. E para tanto, nós vamos meditar no texto de João, capítulo 20, dos versículos 19 a 29. Você pode acompanhar na sua tela ou através da sua própria Bíblia, do seu smartphone, este texto que diz o seguinte: Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Tendo dito isto, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: Paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. E com isso, soprou sobre eles e disse: Recebam o Espírito Santo. Se perdoarem os pecados de alguém, estarão perdoados. Se não os perdoarem, não estarão perdoados. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: Vimos o Senhor. Mas ele lhes disse: Se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: Coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: Porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Vamos orar antes de iniciar esse estudo. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos, eleve o seu pensamento a Deus nesse instante. Pai querido, Pai de amor, a Tua palavra foi proferida, foi lida, e pedimos pela Tua misericórdia que Teu Espírito Santo nos ilumine, primeiramente a mim para comunicar o Teu Evangelho, mas também a todos que ouvirem essa mensagem para que possam crer, para que possam receber o Teu Espírito Santo e ter vidas transformadas. Pai, obrigado pela vida de Tomé, porque o Senhor Jesus nos mostra que o Senhor pode transformar incrédulos em pessoas crentes. Assim nós te pedimos, transforma as nossas vidas, gera fé em nosso coração e que possamos estar firmes sempre em Ti. Fortalece as nossas vidas agora e sempre. Amém e amém. A dúvida é uma das grandes inimigas da fé cristã. Por quê? Porque ela impede o cristão de desfrutar as bênçãos que estão reservadas a ele. Ou seja, como a pessoa não consegue crer, ela não consegue desfrutar daquilo que o Senhor reservou para nós e que nós só obtemos através da fé. A dúvida, ela é própria das pessoas que são céticas. Por quê? Porque pessoas que são céticas tendem a duvidar de tudo. Não conseguem crer na bondade, só veem as coisas ruins em todas as circunstâncias. Aliás, a verdade é que pessoas céticas têm o seu caráter marcado pelo pessimismo. E por causa disso, não consegue crer, não consegue visualizar um quadro diferente do que as circunstâncias possam mostrar. Nós vemos na pessoa do apóstolo Tomé que quando ele foi confrontado com a cruz de Cristo, ele se mostrou incrédulo e se deixou tomar pela dúvida. Mas isso num primeiro momento, porque depois Cristo o tratou, o transformou e nós podemos ver alguém que passou do caminho da dúvida para o caminho da fé. E eu quero te convidar a, juntamente com Tomé, aprender a deixar a dúvida de lado e a crer nas palavras do Mestre, ainda que as circunstâncias sejam diferentes, adversas e possam indicar a impossibilidade. A primeira coisa que nós precisamos entender é que Tomé era um dos 12, ou seja, ele participava do primeiro grupo de discípulos, que eram conhecidos por esse termo, os 12, que depois se tornaram 11 com a morte de Judas, mas depois foi eleito um outro apóstolo, voltando a ser os 12, ou seja, os 12 apóstolos.
Algumas coisas nós precisamos ressaltar sobre Tomé, embora as pessoas só o vejam como um incrédulo, mas é fato que Tomé também tem o seu papel, tem a sua importância, tem sua qualidade. Por exemplo, Tomé, assim como os outros colegas, tinha deixado tudo para trás para seguir a Cristo Jesus, e isso não é pouca coisa. O problema é que agora, após a morte de Cristo Jesus, Tomé muda de atitude. Nós vemos agora um Tomé incrédulo, cheio de dúvidas, um Tomé amargurado, decepcionado. O que nós percebemos neste momento é que toda aquela expectativa, toda aquela esperança, todos os sonhos que Tomé tinha a respeito do Messias, do reino vindouro do Messias, parece que foi por água abaixo quando ele se vê diante da cruz de Cristo Jesus. Realmente, tudo o que tinha acontecido são ingredientes mais do que suficientes para gerar incertezas, para abalar o coração de qualquer pessoa. Mas algumas coisas mais também nós percebemos na atitude de Tomé, na incredulidade de Tomé. Por exemplo, na primeira aparição de Cristo Jesus, Tomé não estava com os outros apóstolos. A palavra nos revela que Jesus havia instruído os discípulos a permanecerem juntos em oração, aguardando a sua ressurreição. Mas Tomé, provavelmente tomado pela decepção e amargura, preferiu tomar o caminho do isolamento. Ele não foi ficar com os demais discípulos, mas preferiu ficar sozinho. O resultado é que quando Jesus Cristo apareceu a primeira vez aos discípulos, ele não estava lá, ele não contemplou, ele perdeu a oportunidade de ver Jesus ressuscitado. E sabe o que foi pior? Ele perdeu a oportunidade de sanar aquela incredulidade e de deixar a alegria tomar conta do seu coração. Por causa disso, ele ainda alimentou a falta de fé e a amargura, a tristeza, a solidão por mais uma semana, até que Cristo Jesus aparecesse uma segunda vez. Aí, nessa segunda vez, Jesus desafia a fé de Tomé, aparecendo e dizendo: Tomé, olhe as minhas feridas nas minhas mãos, toque elas, toque o meu lado, aonde foi ferido com a lança, para que ele então pudesse, a partir daquele momento, crer, compreender. Aliás, eu quero te chamar a atenção para um fato neste momento. Assim como Tomé, nós também precisamos estar reunidos, precisamos frequentar as reuniões da nossa igreja, do nosso grupo de fé. Quando nós deixamos de fazer isso, nós estamos nos privando das bênçãos espirituais que Deus nos preparou. Nós estamos abrindo mão de alimento espiritual sólido. Na igreja, nós não apenas revemos os nossos amigos e irmãos na fé, mas nós recebemos fortalecimento, recebemos a instrução da palavra de Deus e ali também há pessoas que podem nos ajudar no momento de dificuldade. Portanto, é imprescindível que nós frequentemos as reuniões de nossas igrejas. Eu sei que agora vivemos tempos de pandemia e talvez você ainda não possa ir, mas quando essa pandemia acabar, não fique em casa, não deixe de estar junto, para que você não perca bênçãos como esta. Quero deixar também aqui as palavras de Hebreus capítulo 10, versículo 25, que diz o seguinte: Não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Portanto, fica firme. Independente do problema da circunstância, você não deve se isolar, mas permaneça unido com os irmãos na fé, para que você possa ser fortalecido e no momento de dificuldade, lembre-se, é melhor serem dois do que somente um. Um outro fato que nós temos que destacar a respeito de pessoas céticas como Tomé é que pessoas assim tendem a ter dificuldade de crer na bondade, ou seja, creem que as coisas boas são difíceis demais para ser verdade. Por outro lado, creem que as coisas ruins são muito fáceis de acontecer. Ou seja, elas invertem as coisas. Creem com muita facilidade que o mal existe, mas têm uma dificuldade imensa de crer na bondade da vida, na bondade das pessoas e principalmente na bondade de Deus. Pessoas assim normalmente se deliciam com notícias catastróficas nos jornais. É quase como se escorresse aqui a baba, né? Elas gostam de ver notícias ruins, mas parece que não conseguem crer nas coisas boas, parece que ignoram as boas notícias dos jornais, parece que ignoram as boas notícias que acontecem pelo mundo e também ao nosso redor. A verdade é que pessoas que vivem assim
vivem numa tristeza profunda, são prisioneiras do seu ceticismo e da sua incredulidade. Em João capítulo 14, dos versículos 1 a 5, acontece outro fato bastante interessante. Jesus estava explicando para os discípulos que após a morte dele, ele ressuscitaria, ele dizendo aqui de uma forma ainda um tanto velada, mas que era importante que ele fosse para o Pai, que ele subisse para a presença de Deus. Mas que não era para eles ficarem tristes, porque depois ele voltaria, como nós ainda hoje aguardamos a volta de Cristo Jesus. Ele disse que ele iria, mas para preparar o lar, para que quando ele voltasse, ele nos buscasse e nos levasse juntamente com ele. Só que nós vemos que Tomé não conseguia crer e ainda confrontou Cristo Jesus, mostrando que ele não sabia o que fazer e tampouco qual era o caminho. E aí Jesus disse para ele: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Aqui nós vemos que há pessoas que expressam a fé com muita naturalidade e também de forma muito fácil. Pessoas que conseguem crer apesar de não terem presenciado os milagres e nem terem ouvido pessoalmente as palavras que o mestre proferiu, como Tomé. Pessoas assim, Jesus diz que elas são bem-aventuradas, porque não viram, mas creram. E este fato denuncia ainda mais a incredulidade de Tomé, porque Tomé havia presenciado os milagres de Cristo Jesus e ouviu do próprio mestre as palavras do Evangelho. E ainda assim ele não conseguia crer. Aqui eu quero também te fazer uma nova pergunta para que você possa responder a si mesmo e analisar qual tem sido a sua atitude. Você é uma pessoa que consegue crer ou você é uma pessoa tardia em crer na palavra do Senhor? Analise o seu coração e responda a você mesmo. Num segundo momento, nós precisamos analisar Tomé e as consequências da sua dúvida. O que nós precisamos compreender é que a falta de fé traz consequências e muitas vezes terríveis para a nossa vida. Embora Tomé tivesse um temperamento pessimista, e nós entendemos que temperamento tem a ver com personalidade, mas o temperamento pode ser trabalhado e Tomé poderia controlar esse temperamento pessimista. No entanto, nós vemos aqui algumas questões do comportamento de Tomé. A primeira coisa que percebemos é que Tomé valorizou demais a sua própria dúvida. Nós vemos, por exemplo, que Tomé se deixou dominar pela insegurança e pela dúvida, e como consequência disso, ele se isolou, preferiu ficar sozinho, e a consequência é que ele perdeu o primeiro encontro com Cristo Jesus. Precisou passar mais uma semana naquela sensação de angústia, de dúvida, de incerteza, que ele poderia ter sanado no primeiro encontro com Cristo Jesus se ele estivesse com os demais. Qual a importância desse primeiro encontro? É que nós vemos que quando finalmente Tomé viu Cristo Jesus, todo aquele medo, toda aquela ansiedade, toda aquela falta de paz passou, foi curada, sarou. Era isso que ele precisava e foi isso que ele perdeu num primeiro instante. Aqui fica evidente uma verdade, que quando a insegurança domina o coração do crente, abre-se caminho para um desânimo espiritual. Outra coisa que nós vemos é que Tomé valorizou demais a sua própria opinião, o seu modo de pensar. Digamos que Tomé foi até um tanto quanto arrogante em não crer nos demais discípulos. Nós vemos nessa série de estudos que as primeiras pessoas que viram que Cristo havia ressuscitado foram as mulheres. Depois nós vimos que Maria Madalena também confirmou e finalmente os próprios apóstolos viram Cristo Jesus ressurreto. Mas nem isso foi o bastante para que Tomé cresce. No bom e velho português, Tomé estava se achando. Olha só as palavras dele em João 20:25. Se eu não vir o sinal dos pregos nas mãos dele, ali não puser o dedo e não puser a minha mão no lado dele, de modo nenhum acreditarei. A verdade é que parece que na cabeça de Tomé, os relatos eram insuficientes ou até mesmo fruto da criação, da imaginação daquelas pessoas. Portanto, nós vemos que Tomé foi um tanto quanto arrogante, não conseguiu crer e ainda duvidou da inteligência e da fidelidade nas palavras de seus colegas. Nós vemos também que Tomé impôs exigências para a fé. O que nós precisamos entender é que isso não foi uma atitude pontual de Tomé, mas provavelmente era algo habitual, ou seja, era o seu modo de ser.
Tomé constantemente se mostrava incrédulo, duvidoso, não conseguia acreditar no que as pessoas diziam. É importante nós lembrarmos também que a incredulidade é um obstáculo imenso na vida de todo cristão. Mas Jesus é maravilhoso, não é verdade? Jesus é tão amoroso que não tinha como deixar que aquilo ficasse daquele jeito. Assim como ele não rejeitou Pedro, mas o tratou, um Pedro desanimado, achando que não servia mais, mas Jesus o restaurou, Jesus não ia deixar Tomé daquele jeito, não é verdade? Por causa do seu infinito amor, da sua graça, da sua compaixão, Cristo Jesus já tinha planejado a forma perfeita de tratar o coração de Tomé e resolver de uma vez por todas essa incredulidade. E aqui nós precisamos destacar a transição entre um Tomé incrédulo e um Tomé fiel e corajoso. É importante nós percebermos, como já dissemos anteriormente, que Tomé também tinha o seu valor, que ele também era uma pessoa corajosa. Por exemplo, em João, no capítulo 11, no versículo 16, nós vemos que Jesus recebeu a notícia de que Lázaro estava doente. E ele diz então que eles voltariam para Galileia. Mas os discípulos ficam bastante preocupados e aqui dizem para Jesus, se colocam contra Jesus. Senhor, mas nós voltamos de lá agora há pouco e as pessoas tentaram te matar. Jesus tinha enfrentado ali uma séria oposição, tentaram matá-lo. Mas Jesus permaneceu irredutível porque ele tinha planos naquele lugar. Nós sabemos, depois você pode ver melhor o relato, que naquele lugar Jesus ressuscitou Lázaro. Mas o que fica bastante interessante é que quando Tomé percebe que Cristo de fato iria para a Galileia, ele diz o seguinte: vamos nós também para morrer com o Mestre. Ou seja, Tomé estava disposto naquele momento a enfrentar os perigos, mesmo que isso custasse sua própria vida. Tomé não se deixou tomar pelo medo naquele instante, mas estava disposto a morrer com Cristo Jesus. Somente sobre a incredulidade de Tomé, mas nós também precisamos destacar a sua lealdade e sua coragem. E finalmente, nós vemos Tomé sendo transformado por Cristo Jesus de alguém incrédulo em alguém crente e fervoroso. Uma semana após a primeira aparição de Cristo Jesus, nós vemos que os apóstolos estão novamente reunidos. E eu fico aqui até imaginando a cena, porque Tomé ficou sabendo que na primeira vez Jesus veio e ele não estava, porque ele estava isolado, estava com medo, estava sozinho. E agora eu creio até que Tomé estava um tanto apreensivo, curioso, esperando, Talvez na sua mente passasse, será que Jesus vai aparecer de novo? Será que eu vou poder ver o Mestre? É aquela mesma sensação de alguém que perdeu uma oportunidade e agora quer reaver essa oportunidade de novo. A palavra nos mostra que naquela sala trancada, onde os discípulos estavam reunidos, de repente Jesus apareceu, mesmo com as portas trancadas, ou seja, Jesus não apareceu pela porta, não entrou pela porta, ele simplesmente apareceu no meio dos discípulos. Ali já foi um milagre bastante contundente. Mas é interessante que Jesus confronta a incredulidade de Tomé. Ele chama Tomé para perto e fala: Tomé, veja as marcas das minhas mãos, toque nelas. Toque aqui no meu lado, aonde eu fui furado pela lança. Lembre-se que a palavra nos revela que Jesus foi perfurado pela lança por um dos soldados para que a sua morte fosse mais rápida e todo o seu sangue foi derramado. Então Jesus chama Tomé para perto e o confronta com a sua incredulidade, mostrando que ele era real, que ali não era um fantasma e tampouco um fruto da imaginação coletiva dos outros apóstolos. Mas o que eu mais quero destacar nesse instante não foi a incredulidade de Tomé, mas foi a transformação de Cristo Jesus em seu coração, em sua vida. Diante de Cristo Jesus na sua frente corporalmente, de um Jesus real e ressurreto, quando ele vê as marcas, quando ele vê que Cristo está ali de fato, Tomé simplesmente declara a sua fé, confessa a sua fé. Em João 20, versículo 28, nós vemos as suas palavras: Senhor meu e Deus meu. O que significa é que Tomé estava confessando que entendeu que Cristo Jesus era Deus. Até então, provavelmente Tomé via Jesus como um profeta, como um mestre e até mesmo, quem sabe, como um Messias no molde político, no molde de Davi. Mas daquele momento em diante, ele entendeu que Jesus era o nosso Salvador, o meu Senhor e meu Deus. Essas foram as palavras de Tomé. Para concluir, eu quero dizer que tudo na palavra do Senhor acontece com um propósito.
Nada foi por acaso. E certamente que Deus tinha propósito também nessa cena da incredulidade de Tomé. Talvez um dos propósitos de Deus com isso tudo era desbancar o argumento dos incrédulos que os apóstolos estavam apenas tendo um tipo de alucinação coletiva, ou ainda de que era somente uma mentira, de que Cristo não tinha ressuscitado, mas que ali havia uma mentira forjada pelos apóstolos. Nós vemos também em Mateus capítulo 28, nos versículos 11 a 15, que os líderes religiosos haviam subornado os guardas do túmulo para dizerem que os discípulos tinham ido lá à noite e roubado o corpo de Cristo Jesus. Então, isso desbanca essa mentira forjada pelos líderes religiosos dos judeus daquela época. O que nós precisamos então entender é que Jesus Cristo continua transformando a vida das pessoas. Ou seja, a cruz de Cristo Jesus fez efeito naquela época e continua fazendo ainda hoje, continua fazendo a diferença na vida daqueles que creem. Por isso, nós não podemos nos esconder atrás do ceticismo, mas nós precisamos deixar a fé tomar conta do nosso coração, porque esse é um caminho nobre, o caminho daqueles que não viram, mas apesar disso, conseguiram crer. Como nós dissemos no estudo passado, nós não estamos propondo aqui uma fé tola, uma fé ingênua, mas uma fé verdadeira, com base no relato de homens e mulheres que eram fidedignos, mas também no testemunho do Espírito Santo aos nossos corações. Embora nós não possamos ver o corpo de Cristo material, físico, mas nós cremos pela fé que Ele está conosco. Ao celebrarmos a Santa Ceia, nós cremos que realmente participamos do corpo e do sangue de Cristo Jesus. Não se trata de algo filosófico ou apenas uma ideia, mas é uma realidade espiritual. Pelos olhos da fé, nós contemplamos a presença de Cristo Jesus e nós percebemos que isso faz diferença no nosso caminhar. Nós podemos experimentar no nosso dia a dia, de forma bastante concreta, a ação da morte e ressurreição de Cristo Jesus em nossas vidas, ou seja, da salvação que obtivemos através do sacrifício de Cristo Jesus. Não se trata de uma religião, portanto, mas se trata de viver verdadeiramente a fé. Portanto, volto a afirmar, felizes são aqueles que não viram, mas que creram. E você? Você consegue crer? Ou você ainda está deixando o seu coração ser tomado pela dúvida e pelo ceticismo? Eu te convido a se abrir, a deixar a luz de Cristo entrar em seu coração, a deixar que Ele tire, que Ele derrube toda dúvida do seu ser e o preencha com fé, com uma fé genuína. E se você tem dificuldades, peça ao Senhor para que aumente a sua fé, peça para que Ele te ajude a crer verdadeiramente. Eu quero te convidar a orar nesse instante. Abaixe sua cabeça e oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado pela história de Tomé, que não começou bem. Ele não conseguia crer. E assim como Tomé, nós confessamos que muitas vezes nós também não conseguimos crer. Muitas vezes somos tomados pela dúvida por causa das circunstâncias, dos problemas desta vida, das adversidades. Muitas vezes parece que é impossível. E até mesmo parece que o Senhor não está olhando e nem cuidando de nós. Mas pela Tua palavra sabemos que isso não é verdade. Pai, ensina-nos a crer, apesar das circunstâncias, a entender que o Senhor é um Deus soberano e que o Senhor está no controle de tudo. E que mesmo naquela cena da cruz, onde tudo parecia perdido, tudo estava debaixo dos Seus planos. Tudo estava acontecendo conforme o Teu querer. Pai querido, ensina-nos a crer. Ensina-nos a olhar com os olhos da fé, não com os olhos carnais, que apenas conseguem contemplar o que é material, mas com os olhos que enxergam aquilo que ainda está para acontecer, aquilo que ainda não é real, mas já é real no plano espiritual e um dia também se tornará concreto no plano físico. Santo Deus, ensina-nos a crer principalmente na volta de Cristo Jesus. Há muitos que pararam de crer, há muitos que abandonaram o caminho da fé. Pai, que o Senhor esteja reavivando a fé novamente nesses corações, especialmente a alegria de te pertencermos e de saber que um dia o Senhor voltará para nos buscar, para nos levar para o lar que está preparado para aqueles que são seus. Assim nós oramos nesse instante. Ensina-nos a crer, aumente a nossa fé, para que possamos experimentar o melhor, o Teu milagre em nossas vidas.
Oramos no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, muito obrigado pela sua audiência. Muito obrigado porque você permaneceu conosco até este momento, especialmente se você assistiu desde o primeiro estudo. Se você ainda não assistiu, clica aqui no card acima, onde está a playlist com todos os estudos da série Os Personagens ao Redor da Cruz. Vai ser muito edificante para a sua vida, assim como foi na minha também. Lembro também que se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva para que você possa receber os demais estudos. Deixe o seu like para fortalecer este canal e também para que o YouTube entenda que você gostou deste conteúdo e receba mais como este. Também peço que você esteja compartilhando este estudo com outras pessoas para que mais vidas também sejam alcançadas pelo Evangelho e mais vidas também possam crer na salvação que há em Cristo Jesus. Nunca se esqueça de orar por nós. Nós precisamos também da sua oração para que possamos permanecer firmes e inabaláveis nesta missão de falar da mensagem da palavra de Deus a todos aqueles que pudermos. No mais, meu querido, que Deus te guarde, te proteja de todo mal e que você permaneça inabalável até a volta de Cristo Jesus. Fique na paz e que Deus te abençoe.